Lucas capítulo 20, versículos 27 a 38. Alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Então, o segundo e o terceiro casaram-se com ela, e de igual modo, os 7 morreram sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casam nem são dados em casamento, nem podem voltar a morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Agora, no relato da sarça, Moisés mesmo mostrou que os mortos ressuscitam, quando ele chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Se você olhar para toda a trajetória de Jesus durante o seu ministério, você vai perceber que Jesus lida com todo tipo de pessoa. Ele lida com pessoas importantes, ele lida com pessoas doentes, ele lida com pessoas que ninguém queria contato, como os samaritanos. Ou seja, Jesus lidou com todo tipo de gente da sua época. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus lida com um tipo de gente um pouco diferente do habitual. Ele lida nesse texto com os saduceus. E os saduceus eram a elite da elite da elite em Israel. Ou seja, da mesma maneira que Jesus lidou com a samaritana, que ninguém queria contato, com os cegos, com doentes, que ninguém queria ficar perto, ele também lidou com líderes religiosos e agora com o suprassumo da elite em Israel, os saduceus. Os saduceus eram representantes da elite religiosa, da elite econômica, e era aquele tipo de gente que se beneficiava do que acontecia. Há uma expressão, uma comparação que se faz hoje em dia e que é muito aplicada na política, que pode nos ajudar a entender quem eram os saduceus. É aquela história da mãe que leva os seus filhos para o mercado e faz a compra e coloca cada um dos seus filhos numa fila de caixa. E ficam ali vários dos seus filhos, cada um numa fila. Aquele que chegar primeiro no caixa é onde ela leva o seu carrinho. Ou seja, não importa o que aconteça, ela vai ser beneficiada. Assim acontece no nosso país, isso é muito fácil de perceber, com aqueles políticos que tanto faz quem está no poder, não importa se é de direita, se é de centro, se é de esquerda, se é de extrema, qualquer coisa, ele está sempre lá e ele está sempre se beneficiando da situação. Essa era exatamente a situação dos saduceus. Ou seja, eles eram da elite, mas naquele momento Israel estava sob domínio do Império Romano. Sem problema. O que os saduceus faziam? Davam apoio para o Império Romano. Mas localmente em Israel também havia autoridade judaica. E aí o que os saduceus faziam? Também davam apoio para a autoridade dentro de Israel. Nesse caso, Herodes. E aí então eles estavam sempre se beneficiando, não importa qual era a situação,
eram sempre beneficiados e por conta disso ocupavam os cargos mais importantes, eram parte da elite religiosa, muitos dos sacerdotes, vários dos sumos sacerdotes eram também saduceus e eram também grandes proprietários de terras. Portanto, era a elite da elite da elite em Israel. Esses são os saduceus. E eles então chegam para Jesus e fazem uma pergunta que é uma pergunta extremamente ideológica. Eles começam a questionar Jesus a respeito da ressurreição. Isso porque na tradição dos saduceus eles não aceitavam a ressurreição e por conta disso entendiam que a ressurreição seria algo prejudicial para eles como grupo. E, obviamente, se não houvesse ressurreição, a vida ia se resumir apenas ao aqui e agora e ao poder terreno que eles já tinham. E, portanto, para eles era muito interessante que não houvesse ressurreição. Se tem alguma coisa boa, é o que nós estamos vivendo agora. E eles então fazem uma pergunta bem capciosa, que é aqui uma ferramenta para tentar manter o controle. Eles usam uma lei destinada a proteger uma viúva. Essa lei é a chamada lei do levirato, que está lá no Antigo Testamento. A viúva, que era uma figura vulnerável no Antigo Testamento e no Novo também, para confundir e para desmobilizar a esperança das pessoas. E aqui é preciso a gente perceber que é muito fácil de fazer uma analogia com o que no nosso tempo as chamadas elites modernas fazem, ou seja, também usam discursos religiosos, discursos jurídicos ou mesmo econômicos para justificar a injustiça e para neutralizar qualquer mudança. Só para você se lembrar aí, os mais idosos aí vão se lembrar, quem que não se lembra daquela famosa explicação de um ministro da economia que dizia: antes de distribuir é preciso fazer o bolo crescer. Até hoje a gente está esperando ele fazer o bolo crescer para poder dividir e diminuir a injustiça. Exatamente assim que funciona. Exatamente assim que a elite lida para manter todo mundo no mesmo lugar. E aí então nós temos a resposta de Jesus a essa provocação, que é uma provocação ideológica. Jesus começa desmascarando uma visão de mundo que oprimia, ou seja, os saduceus impunham para a população uma visão que a gente pode chamar de materialista. Tudo se resume ao que a gente vive aqui, tudo se resume ao aqui e ao agora. A vida precisa ser mantida dessa forma, porque eles estavam no topo e portanto não mude nada, está bom como está. E aí então os saduceus impunham essa visão sem a possibilidade de haver justiça para aqueles que estavam nas camadas mais baixas. Ao afirmar a ressurreição, Jesus abre um novo horizonte de esperança, principalmente para quem não era saduceu. Por quê? Porque ele diz: espera aí, as coisas vão mudar, nem sempre vai ser dessa forma. E é essa esperança que Jesus traz, que serve de combustível para a luta por justiça e também para a certeza de que a injustiça não tem a última palavra. Veja bem essa situação toda que eu acabei de descrever. Você tem um grupo, elite da elite, que acha que tudo tem que continuar exatamente como está. E aí vem Jesus e diz assim: deixa eu te dizer uma coisa, não vai continuar assim não. As coisas vão mudar. E o que é que traz a possibilidade de mudança? Justamente a ressurreição. A certeza da ressurreição fortalecia os seguidores de Jesus para que eles trabalhassem, como deve fortalecer hoje, para quem se compromete com Jesus nos nossos dias, a trabalhar por um mundo mais justo. Ou seja, não dá para olhar para a nossa realidade e dizer assim: é assim mesmo.
Tem gente que se dá bem na vida, tem gente que vai mais ou menos, tem gente que vai sofrer a vida inteira. É assim, sempre foi assim, nunca vai mudar. Não. Aqueles que estão comprometidos com Jesus e estão comprometidos com o seu anúncio do Evangelho, devem lutar para que haja justiça. Aliás, se você olhar o Antigo Testamento e principalmente os profetas, o principal discurso de todos os profetas, sem nenhuma exceção, é a justiça, a prática da justiça. E aí hoje a gente olha e tem inclusive grupos que se identificam e se dizem comprometidos com Jesus, defendendo as coisas mais absurdas e coisas injustas. E aí a gente olha e diz: espera um pouquinho, alguma coisa está fora do lugar. Ao mesmo tempo, a resposta de Jesus é uma crítica a uma forma de pensar que era extremamente opressora. A pergunta dos fariseus se baseava numa instituição, como eu disse, o levirato. E a resposta de Jesus deixa claro o seguinte: ainda que seja uma tradição aprovada pela sociedade, como era o levirato, Jesus mostra que as estruturas sociais e religiosas, e aqui nós podemos pensar em pelo menos duas aqui estão aqui presentes, que é o casamento, que eles fazem menção na pergunta, e também a sucessão patriarcal, aquela história de que o irmão mais novo gera filho para o irmão mais velho. Jesus pega todas essas tradições e diz: isso aí não é algo absoluto. Ou seja, aquilo que a sociedade produz, as práticas, as tradições, não são absolutas. Quantas vezes a gente já não ouviu pessoas dizer assim: não, sempre foi feito assim, por que vai mudar agora? Sempre foi dessa forma, agora chegou aí alguém querendo mudar as coisas. Pois é exatamente o que Jesus faz nesse texto. Ele vai questionar e vai deixar claro que estruturas sociais e religiosas não são absolutas, elas são fruto da sociedade, são marcadas pelo pecado e pela morte. E quando Jesus afirma a ressurreição, essas estruturas são superadas. Ou seja, o que Jesus faz aqui é uma crítica muito poderosa a qualquer sistema que queira ser absoluto e que negue a novidade de Deus. Lembra da expressão de Jesus quando ele fala a respeito do Espírito? Ele diz: o Espírito é como um vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você sabe que ele está lá, você percebe, mas você não consegue controlá-lo. Assim é as coisas que vêm de Deus, são novas. Paulo diz isso num texto que nós repetimos com frequência na igreja, Os que estão em Cristo são nova criatura, as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí a gente olha: não, a gente gosta das coisas velhas. Não, coisas velhas podem ser superadas. E aqui Jesus critica qualquer sistema que queira ser absoluto e que negue essa novidade que vem de Deus. Mas o ponto central desse texto está na afirmação de Jesus lá no finalzinho. Lá no versículo 37, ele diz assim: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Essa é a chave central desse texto. Jesus está afirmando a realidade e a importância da vida plena. A ressurreição, todos sabemos isso e comemoramos aqui quando celebramos a Páscoa, é a vitória definitiva da vida sobre a morte. Em outras palavras, tudo o que mata na história, a fome, a exploração, a violência, a exclusão e qualquer outra coisa que traga a morte, é uma força de morte e, portanto, é contra Deus. Ah, não, mas espera aí, você tem que levar em conta que hoje em dia tem gente que não é lá grande coisa. É promotor de morte? É contra Deus. Não importa qual seja a explicação que você queira dar e como você queira dourar a pílula para dizer e defender algo que promove morte. Não tem como.
todas as forças da morte são contra Deus. E a luta contra essas forças é uma luta pela vida, é uma participação no Deus da vida. E é isso que Jesus está dizendo quando ele afirma: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Se Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e portanto o Deus dos patriarcas, ele é também o Deus de todos aqueles pequenos com quem Jesus conviveu e ainda convive e ainda alcança nos nossos dias. Ele é aquele que está ao lado de todos os que, ainda que para a sociedade sejam mortos socialmente e que sejam explorados e perseguidos pelos poderes deste mundo, Jesus diz: esses são meus. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E esses todos que foram alcançados pela mensagem de Jesus são declarados vivos para Deus. A sua dignidade não lhes é roubada pela opressão. São sujeitos da história e sujeitos da salvação. E aí então a gente começa a entender por que a justiça, lá pregada pelos profetas no Antigo Testamento, é parte do ensino de Jesus. A ressurreição, que Jesus está dizendo aqui, defendendo, implica em juízo. Ou seja, a certeza de que Deus fará justiça, e isso está aí no seu versículo 35, fará justiça aos que são dignos de tomar parte na ressurreição, na vida que virá. Deus é aquele que vai promover a justiça, ainda que vivamos num mundo injusto. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de vivos e não de mortos. E a prática que leva à justiça nos nossos dias, quando realizada pela comunidade de fé, quando promovida pela comunidade de fé, é uma antecipação daquilo que Deus vai fazer quando a justiça será plena na ressurreição. Quando olhamos para esse texto, podemos concluir que ele é mais do que um debate abstrato a respeito do além, de como vai ser o céu, de como vai ser casamento, esse tipo de coisa. Pelo contrário, ele é um texto em que Jesus, de maneira explícita, mostra que a ideologia daquela classe dominante da época, os saduceus, precisava ser criticada. E ele a critica e desmonta essa ideologia para deixar claro que ela não prevaleceria. Por isso, a defesa da proclamação de Deus como Deus da vida, o que valida a luta histórica contra tudo que causa morte e causa desumanização. Hoje em dia tem muita gente que acha que a igreja não deve se envolver com nada que não seja interno. Nada mais contrário ao que Jesus ensinou. A igreja que não se posiciona contra aquilo que promove morte, está concordando com isso. E a igreja precisa receber a proclamação que Jesus faz de Deus como Deus da vida. E finalmente a ressurreição se torna, nesse texto, a garantia final da libertação integral. Ainda não temos, ainda não estamos livres nem de opressão, nem de dominação, não estamos livres de uma sociedade que ainda traz desigualdade, mas o texto nos mostra e nos afirma que a luta pela justiça nesse mundo não é em vão, porque o Deus dos vivos já está atuando na história para trazer a plenitude de vida a todos os seus filhos. Disse lá no início e retomo: Jesus lidou com todo tipo e toda classe de pessoas. Com a mulher samaritana que estava com sede, ele disse: darei a você uma água que nunca mais você vai ter sede. Com aquele religioso que estava interessado em saber como ser salvo, ele diz: você precisa nascer de novo. E aqui, com os grandes poderosos da época, ele deixa claro: a sua injustiça vai acabar. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de igualdade. Que possamos celebrar o Deus da vida, o Deus que nos chamou
para sermos testemunha nessa geração em que vivemos. Que Deus nos abençoe. Amém.